Desde um pequeno botão nos semáforos até o buraco no palitinho do pirulito, ou a capinha bem inútil dos estiletes. Aí vão coisas corriqueiras que você provavelmente não faz ideia de para que servem. Número 10. Tampinha do estilete. É comum que o estilete precise ter uma parte da lâmina retirada para que seu corte fique bom e afiado, e muita gente se arrisca ou usa até um alicate para arrancar a lâmina. Porém, não existe nenhuma necessidade disso, já que existe um aparato que serve justamente para isso, na parte de trás. Você pode retirar essa tampinha e usá-la para quebrar a lâmina. Primeiro, recolha a lâmina do estilete e retire a tampinha. Em alguns estiletes é necessário um pouco mais de técnica para remover, mas nesse caso temos um encaixe fácil, bastando empurrar para que ela deslize. Certifique-se de que a lâmina esteja no ponto certo, apenas com uma parte para fora. Trave a lâmina ali. Em seguida, basta inserir a lâmina na tampa e removê-la. Se você tem dois estiletes, nem precisa tirar a ponta, basta usar a tampinha de um no outro. Depois de tudo, é bom descartar a lâmina colada num pedaço de fita para ninguém se machucar. Número 9. Pequeno orifício entre a lente e o flash do iPhone. Se você tem um dos modelos mais recentes de iPhone, provavelmente já viu o pequeno orifício entre o flash e a lente e se perguntou o que seria aquilo. Aquele, na verdade, é um microfone terciário. Isso mesmo, o iPhone tem 3 microfones. Os outros estão localizados na parte inferior, perto da porta do fone de ouvido e na frente, ao lado da câmera. Em outros telefones, eles geralmente existem na parte inferior. Mas, para que tantos microfones? É simples. Se você estiver gravando um vídeo, ele vai ajudar a capturar o som melhor do que se o orifício estiver voltado para o lado ou para a frente do dispositivo. Além disso, funciona muito bem para o cancelamento de ruído, com a pessoa do outro lado ouvindo você perfeitamente, mesmo se você estiver em um ônibus lotado. O resultado final é um som mais claro e nítido, a não ser que você tenha uma capinha dessas enormes à prova de balas. Número 8. Marcações na tampa. Essas marcações que parecem botões nas tampas de bebidas de fast food podem ser os 5 minutos mais fáceis de diversão para qualquer criança, mas também têm uma função prática. A maioria deles está rotulada, seja dizendo se é bebida quente ou fria, normal ou diet. Esses botões estão aí para que você não precise experimentar todas as bebidas até saber qual é a sua. Número 7. O gargalo da garrafa de cerveja. O gargalo da garrafa de cerveja não é somente um recurso de design elegante ou um formato conveniente para a cerveja entrar em sua boca. Na verdade, ele foi projetado dessa forma para que as pessoas segurem nele com o mínimo possível de calor corporal possível sendo transferido para a cerveja, tornando a experiência de beber mais agradável para todos os envolvidos, a menos, é claro, que você seja o motorista de táxi, que vai levar sua galera para casa no final de noite. Número 6. Plaquinha de metal do grampeador. A maioria das pessoas grampeia as coisas sem pensar na maneira como está fazendo aquilo. Na verdade, existem duas maneiras de grampear as coisas. A maneira como você provavelmente conhece, o método permanente de grampeamento, é a configuração padrão de um grampeador. Sim, existem configurações para um grampeador. O segredo está nessa placa de metal, que tem duas fileiras de orifícios. Você provavelmente já viu aquilo, mas não entendeu para que serve. Se você já sabia, parabéns! Você é legal demais para esse vídeo. De qualquer forma, com a configuração normal ao grampear, a parte traseira do grampo será dobrada para dentro. Às vezes, esse método de grampear é muito forte e difícil de remover. É aí que o método temporário entra em ação. Tudo que você precisa fazer é girar a plaquinha na parte de baixo do grampeador. Então, quando você grampear, ele vai dobrar os grampos para fora, não mais para dentro, prendendo as coisas de forma temporária. Esse método é, de longe, o menos conhecido e utilizado. Agora você pode remover facilmente um grampo preso apenas puxando. Muitos grampeadores modernos não têm esse recurso, mas os modelos maiores e mais antigos contam com isso. Número 5. O buraco no final de um palitinho de pirulito. Mesmo que esse buraco no final do pirulito pareça ser feito para servir como um apito, ele não existe para que você fique assoviando quando terminar seu doce. Na verdade, ele existe para que um pouco de doce derreta dentro do buraco e grude ele. Veja só, sem o buraco, a quantidade extremamente baixa de atrito entre o palito e o doce pode fazer com que ele caia ou apenas desencaixe do palito. Ele serve então como um gancho, segurando o doce com mais firmeza no palito, permitindo que ele permaneça no lugar até você terminar de consumir seu docinho nada saudável. Número 4. Colheres para servir sorvete.
Todo mundo sabe para que essas colheres de sorvete são usadas, quer dizer, o nome já diz tudo. Porém, o que você não deve saber é que elas têm uma infinidade de cores diferentes, e essas cores não são apenas estéticas. Elas indicam o tamanho da colher, e esses tamanhos são baseados no número de colheres necessárias para encher um recipiente de 900 gramas. Portanto, se você está procurando a quantidade perfeita de colheres para encher um pote, consulte essa tabela. Você irá observar que os tamanhos variam de acordo com o fabricante, portanto, se você procura ser o mais preciso possível no gasto com alimentos, a melhor coisa é medir você mesmo a colher que vai usar. Número 3. Tampinha de copos de plástico. As tampas dos copinhos de plástico são muito mais versáteis do que você imagina, pois não apenas impedem que você derrame o que estiver tomando, você também pode apoiar os copos em sua própria tampa. Os diferentes tamanhos de tampas são convenientemente dimensionados para que a base do copo se encaixe perfeitamente no lado contrário da tampa, diminuindo as chances de você derrubar o copo. Número 2. Orifício na tampinha da caneta. Um erro comum sobre o buraquinho na tampa da caneta seja pensar que ele existe para impedir que a tinta seque, ou que sirva como um apito. Na verdade, esse buraco existe porque muitas pessoas, geralmente crianças, têm o desagradável hábito de mastigar a tampa, às vezes engolindo sem querer. É por isso que esse buraquinho existe, para que caso a pessoa engula sem querer, a tampa da caneta não impede a pessoa de respirar. Isso também explica o buraco nas cabecinhas de Lego. Se a tampa não fosse furada, ela poderia ficar presa na traqueia, bloqueando o fluxo de ar e podendo causar asfixia. De fato, essa é apenas uma de várias características dos utensílios de escrita, como canetas, que seguem diversas regras e diretrizes necessárias para a fabricação. As estimativas afirmam que, em média, 100 pessoas morrem ao ano engasgando com tampas de caneta. Portanto, o buraquinho é uma medida preventiva. Desde que começou a ser utilizado, o buraco fez com que as mortes por asfixia causadas dessa forma diminuíssem consideravelmente. Mas esse não é o único orifício útil de uma caneta. Temos também o orifício na lateral ou no final da caneta, que foi projetado para impedir o aumento da pressão do ar. Esse orifício de ventilação evita a formação de um pequeno vácuo, que interromperia o fluxo de tinta para a ponta. Isso também evita que a caneta exploda durante uma mudança de pressão, como acontece, por exemplo, em um avião. Número 1. Utensílio oculto no semáforo. Se você já foi para o Reino Unido, deve ter percebido que existe um utensílio giratório logo abaixo do botão que se aperta para atravessar a rua. O caso desse objeto é interessante e eu duvido que você descubra para que serve isso antes de eu falar. Não é algo para divertir as crianças. Isso, na verdade, serve como indicação do semáforo, para que as pessoas cegas saibam quando podem atravessar. Projetado pela Universidade de Nottingham, esse negócio gira quando as luzes estão mostrando o bonequinho verde, ainda que todo mundo sempre precise tomar cuidado ao atravessar a rua. Esse indicador pode ser útil para muita gente. Eles existem no Reino Unido, mas não sei se estão também em alguma outra parte do mundo. E aqui terminamos esse vídeo. Mas fique tranquilo, existem muitas outras curiosidades sobre objetos do dia a dia que você pode descobrir. Basta acessar nosso canal. Se você souber de mais coisas do dia a dia que a maioria das pessoas não sabia para que serve, conta pra gente nos comentários abaixo e pode ser que sua sugestão seja publicada em algum vídeo nosso. Além disso, se você aprendeu alguma coisa aqui, curta esse vídeo, se inscreva no canal e obrigado por assistir.